Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que esperar do segmento dos fundos imobiliários na visão da XP. E para isso, a gente vai utilizar o relatório gerencial do XP-SF11. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você encontra o link para os meus relatórios semanais de fundo imobiliário, os relatórios quinzenais de FIP e de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, esse aqui é o relatório do XP-SF11, né, o mais recente que foi publicado agora esses dias. E aí eles trazem, como ele é um fundo de fundos, eles trazem aqui análise sobre o segmento dos fundos imobiliários, o que eles enxergam para esses segmentos aqui dos fundos imobiliários. E aí eles começam aqui logo com os fundos de CRI. O que esperar do fundo de CRI? Então eu vou ver o que eles estão falando aqui, vou concordar ou não com algumas coisas, ou acrescentar uma coisa ou outra aqui para a gente gerar uma discussão, tá? Então, no início de fevereiro, o CMN ele decretou uma resolução sobre a limitação dos lastros de alguns ativos de crédito, em particular para a operação de CRI. Então, nem tudo agora pode ser emitido CRI, vai ficar mais difícil. Com isso, esses ativos aí vão ficar mais raros, deve faltar um pouco no mercado. Então, a rentabilidade deles deve mudar um pouquinho. Então, se você tem menos ativos, mais gente procurando, você pode baixar um pouquinho a taxa com que eles são entregues, né? Então, eles falam aqui, como primeiro efeito, é a redução do número de emissores elegíveis e limitação das operações estruturadas, dessas opções de estruturas. Perfeito, certinho, concordo aqui com eles. A diminuição do número de operação de CRI tende a redirecionar novamente o fluxo de recursos de pessoas físicas para os fundos imobiliários. Então, eles acham que vai aumentar o número de pessoas aqui que vão investir em fundos imobiliários por conta dessa redução de ativos de renda fixa no mercado geral, Então, é uma possibilidade, sim. Os fundos de CRI, principalmente aqui, aí eu estou complementando aqui com a minha visão, os fundos indexados ao CDI, o CDI diminuindo, ele está em trajetória de queda, você tem também uma redução dos rendimentos desses fundos. Quer dizer que o fundo vai cair? Não. Por quê? Porque quando você tem um CDI mais baixo, o custo de oportunidade também é mais baixo, e o preço dos outros ativos ele acaba subindo. Então, uma coisa meio que acaba compensando aí a outra. Já os fundos indexados à inflação, o IPCA, quando a taxa de juros cai, tem uma pressãozinha pela inflação. Então, essa inflação ela pode sim sofrer um aumento que vai beneficiar os fundos de CRI indexados ao IPCA. Tá? E aqui os fundos de escritório agora, qual a visão deles aqui para o setor? Então, segundo os dados divulgados aqui pela Buildings, o mercado de escritórios, principalmente ali no centro de São Paulo, e essas classificações entre A e AAA, eles apresentaram uma absorção líquida bem legal aí. Eu fiz até um vídeo recente aqui no canal falando sobre isso, levando a uma redução de vacância. Então a gente está tendo redução de vacância, principalmente nas zonas centrais do estado de São Paulo e nos prédios A e AAA, daquele miolo ali. No segmento de escritórios ainda observamos potencial relevante de ganho de capital através de alocação em FIIs. Perfeito, tem vários fundos imobiliários aí de escritório com desconto frente ao valor patrimonial bem interessante. O segmento segue com transações privadas batendo recorde de preço em regiões consolidadas como a Faria Lima. É isso aqui. Então, cada vez mais nas transações fora de fundo imobiliário, a gente vê o preço por metro quadrado subindo bastante nessas negociações. E isso ainda não refletiu muito nos fundos imobiliários. E então esse ganho aqui com os escritórios deve ter um ganho de capital ainda interessante para se apurar. E eu concordo com a visão aqui da XP. E no fundo de shopping, então, os dados são da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, mostraram que o segmento, de fato, superou o período de crise sanitária. Então, o segmento ele sofreu bastante, junto com áreas corporativas, na época da pandemia, foi de 2020 até 2022, mais ou menos, mas começou a recuperar ali a partir de 2021, devagar, 2022, esse ano, 2023 foi bem melhor já. Então, a pressão inflacionária, ainda vigente no início do ano, fez com que os juros ficassem em patamares elevados. Isso aqui, os juros elevados, para quem o setor de shopping centers é varejo. Todo o setor de varejo com juros elevados, ele vende mal, então ele performa muito ruim. Você vai pegar as ações de empresas de varejo, se a taxa de juros está muito baixa, eles estão voando. A taxa de juros muito alta, ninguém está comprando. As pessoas estão guardando dinheiro, estão preferindo economizar do que comprar. Então, os shoppings, como são varejos, também acabam sofrendo bastante. Então, diminuíram o poder de compra da população, esses juros mais altos, e foi um dos vetores que frearam as vendas, principalmente nas datas comemorativas. Perfeito. Apesar dos números pouco aquém das expectativas iniciais, esses foram superiores ao número de varejo total das lojas de rua. Então, os shoppings ainda
mesmo sendo varejo, performaram um pouquinho melhor do que o varejo, né, de loja de rua. E quais são os drivers positivos aqui que eles enxergam aqui para esse setor, né? Melhora do fluxo de pessoas, principalmente nos empreendimentos localizados nas regiões com maior presença de lajes. Então, as pessoas voltando para as lajes corporativas, a vacância diminuindo, os funcionários, né, voltando, eles almoçam no shopping, eles vão até o shopping na hora do almoço e compram coisas, tomam sorvete. Então, aumenta o movimento ali no shopping center. Então, primeiro drive, essa volta aí do trabalho presencial. Segundo, melhora no poder de compra da população no processo de queda de juros. Então, juro caindo, melhora o poder de compra do pessoal. Poder de compra porque não só em dinheiro, né? As pessoas elas se financiam também, se financiam mais barato com taxa de juros mais barata. Então, o poder de compra aumenta, por quê? Porque a pessoa coloca, digamos assim, o cheque especial na conta, né? Então, o juro está mais baixo, a pessoa consegue financiar ali em 3, 4, 10, 5 vezes com um juro muito mais baixo, ela acaba consumindo um pouquinho mais também. E por último aqui, os fundos de galpão logístico, né? Então, o ritmo aqui de absorção de novas áreas segue surpreendendo, né? A gente viu também isso aqui um tempo atrás. Os FIIs com portfólios mais qualificados, né? Então, os portfólios melhores, com galpão localizado próximo aos principais centros. Então, tem vários fundos imobiliários aqui que focam nisso aqui, né? O Centrão de São Paulo, o Raio 15, Raio 30. Fiz alguns releases aí de fundos imobiliários que têm o foco nesse tipo de investimento. Tende a ter uma performance relativa melhor nos próximos meses. Então, perto dos grandes centros, com bons galpões logísticos, tendem a performar melhor. Então, os gestores de fundos imobiliários que conseguirem dar sequência nesse processo de reciclagem do portfólio, né? Então, tem muitos fundos imobiliários que têm a gestão mais ativa. Então, você vê que durante o ano eles vendem vários ativos, né? Um cap rate mais baixo e compram ativos com cap rate mais alto. Então, você acaba tendo um ganho de capital interessante, girando a carteira e também mantendo ali os rendimentos. Então, alguns fundos imobiliários de logística conseguem fazer isso aqui muito bem. Então, esses gestores que conseguem fazer isso tendem a proporcionar melhores resultados recorrentes, que é o do aluguel, e não recorrentes do ganho de capital aqui para os investidores. Perfeito, excelente. E aqui tem a parte do que eles fizeram. E eles falam um pouquinho do que eles ciclaram, né? Do que eles venderam aqui nesse último mês, né? Então, a gente vai passar aqui rapidinho. Então, aqui eu coloquei aqui em amarelo, então foram posições, esse aqui são vendas, ó, e aqui do lado de cá são alocações, são compras. Então, o que tiver em cor amarela foi só comprado ou só vendido. Então, venda, eles venderam um TXF, né? O TXF é um pouco acima do valor patrimonial. Venderam KNCR, indexado aqui também, é o CDI, que o CDI está caindo, então, assim, o rendimento dele também vai ficar um pouco mais baixo. Verde aqui tem nas duas pontas, eles venderam, tipo PVBI, para recomprar, né, a posição. Então, eles venderam mais barato, venderam mais caro para comprar mais barato, PVBI e XPML. Né? Então, inclusive aqui na emissão, eles entraram aqui também. Né? E as posições que foram só compradas, só alocações, a BTLG, que é um dos fundos imobiliários de logística aí também, que foca bastante nesse centro ali de São Paulo. O Canip, índice de preços focando em inflação, então queda de juros, inflação também para cima. E o JSRE, setor de escritórios. Né? Então, o discurso deles, com o que eles fizeram aqui no mês também, bateu certinho. Né? É bem isso mesmo que está acontecendo e que aconteceu. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma olhadinha o que está acontecendo, né, nesse momento de mercado com os setores dos fundos imobiliários. É interessante você ver o que está acontecendo e também e desenvolvendo esse sentimento crítico sobre os setores. Lógico que você tem que estar sempre diversificado, mas é interessante você ver o que vai acontecendo para você não vender na baixa. Está caindo, agora subiu demais, o que está acontecendo, vai subir, não vai? Então, entender essa mecânica desses setores é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com o que você acha que pode se interessar pelo assunto. Tá? Deixa um comentário aqui embaixo, os comentários eles ajudam a gente a divulgar um pouco mais nossos vídeos, né? A plataforma ela acaba distribuindo melhor. Então é isso que a gente tinha no nosso vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo.